Você tem câncer. Frase pronunciada nos Estados Unidos 4.931 vezes por dia, ouvida pelo portador de câncer pela primeira vez. Nos últimos 50 anos, o índice de mortalidade por câncer não mudou absolutamente em nada. Câncer é o tema deste vídeo. Câncer não é sentença de morte. Alguns dados sobre o câncer. Somente nos Estados Unidos, por ano, surgem 1.800.000 novos casos. No mundo, representam 14 milhões de novos casos de câncer por ano. 8,2 milhões de mortes por ano no mundo. E nas próximas 2 décadas, o número de casos de câncer estimado um crescimento de pelo menos 70%. Nos Estados Unidos, onde nós temos estatística para tudo, mostra que o câncer com maior incidência é o câncer de próstata, com 232 mil novos casos todos os anos. Em seguida, câncer de mama, 212 mil, câncer do pulmão, 172 mil e cólon reto, com 144 mil. Acredito que essa média também deve ser mais ou menos a mesma coisa aqui no Brasil. Com o surgimento de novas tecnologias de diagnóstico, vocês podem ver nesse gráfico que na década de 90 em diante, o aumento no diagnóstico aumentou muito. Isso significa que nós estamos conseguindo detectar, diagnosticar o câncer mais precocemente. Mas esse diagnóstico precoce não representou ou não resultou em redução da mortalidade, ou seja, ainda não encontramos a cura para tratar o câncer. Em 1971, o ex-presidente norte-americano Nixon, ele declarou guerra contra o câncer, prometendo investir bilhões para encontrar a cura contra o câncer, acreditando que nos próximos 5 anos, antes da celebração do bicentenário, em 1976, ele, Nixon, pudesse anunciar: encontramos a cura do câncer. Mas infelizmente isto não aconteceu. Nos últimos 33 anos, somente nos Estados Unidos, foram gastos 50 bilhões de dólares em pesquisa contra o câncer. Foram gastos 1 trilhão de dólares em tratamento. Foram tratados 7 milhões de americanos com câncer. Mas mesmo com todo esse investimento, os tratamentos que existem hoje ainda continuam exatamente as mesmas de 50 anos atrás. Nós temos a cirurgia que surgiu em 1890, a radioterapia que surgiu em 1896 e a quimioterapia que surgiu em 1947. Lembrando que a cirurgia corta, a radioterapia queima e a quimioterapia envenena. Infelizmente, muitas vezes o tratamento é capaz de eliminar o câncer, mas infelizmente também pode eliminar o portador do câncer. Quando você consegue extirpar, eliminar, tirar o tumor, né, e diz que está em remissão, isso significa que não há mais câncer que possa ser detectado. Mas não significa necessariamente que está curado. Porque mesmo que você consiga eliminar o tumor, se apenas uma célula do câncer, né, escapou e foi para tua corrente sanguínea, ela pode formar tudo novamente em qualquer parte do nosso corpo. Então é o que nós chamamos de recidiva. Uma célula cancerosa, para crescer e formar um tumor de apenas 1 grama, que é composta de aproximadamente 1 bilhão de células, para chegar a esse tamanho são necessários de 9 a 14 anos de progressão. Portanto, uma vez diagnosticado de câncer ou mesmo tratado, nós não podemos nos acomodar. Temos que estar atento para que não haja a recidiva. Porque se uma célula, um óvulo, um espermatozoide é capaz de formar uma vida com 200 tipos de tecido, uma célula cancerosa, ela também pode formar todo tipo de câncer em qualquer parte do nosso corpo. O que fazer contra o câncer? O melhor tratamento para qualquer doença e também para o câncer é não ter a doença. E para isso é necessário que a gente faça a seguinte pergunta: o que causou meu câncer? Será que nós temos essa resposta? As causas do câncer são multifatoriais e por isso
nunca teremos uma pílula mágica para curar o câncer. O paciente é que deve ser tratado. Então, se nós estivermos uma pílula mágica, com certeza nunca vamos ter essa pílula mágica. Então, o que devemos fazer? Alguns cuidados que temos que fazer para evitar que tenhamos qualquer tipo de câncer. Primeira coisa, o câncer ele se alimenta basicamente de glicose e de glutamina. O que é glicose? É o que provém de todo tipo de carboidrato. Então, que seja o açúcar, que seja as massas, tudo que vem do trigo, todo carboidrato ela acaba se tornando glicose, que é o alimento principal do câncer. Então, uma vez diagnosticado câncer, nós temos que evitar todo tipo de carboidrato que vai se transformar em glicose. Então, nós temos que mudar totalmente a nossa alimentação. E além da glicose, tem a glutamina, que é uma proteína, um aminoácido, principalmente das carnes vermelhas. Ou seja, uma vez diagnosticado com este problema, nós devemos evitar açúcares, massas, carboidratos e também as proteínas, principalmente de carne vermelha, onde tem as glutaminas. Outro detalhe importante, Dr. Wahlberg, Prêmio Nobel em 1931 em Medicina, ele afirma o seguinte: o câncer não desenvolve em ambiente alcalino, ou seja, se o seu sangue, os seus tecidos estiverem com pH alcalino, o seu terreno biológico ele não vai favorecer, né, a formação ou o crescimento do tumor no seu organismo. Assim como Louis Pasteur já afirmava, o germe não é nada, o terreno é tudo. A célula cancerosa não é nada se o seu terreno não permite que ela desenvolva. Então vamos manter o nosso corpo sempre com o pH ideal, alcalino, alimentos, né, alcalinos, bastante vegetais, bastante crucíferas, algas, diaclorela, são alimentos que vai auxiliar você a manter o seu corpo com pH ideal. Lembrando também que o tumor, né, ele é angiogênico ou angiogênese. O que quer dizer isso? O tumor, ele para poder crescer, ele necessita de absorver muitos nutrientes. Então ele dá um comando para o seu corpo, para que o seu corpo forme vasos em direção a ela, para que ela possa receber muito mais nutrientes. Então uma das estratégias para você evitar esse problema e também para quem está em tratamento é utilizar substâncias que atuam como anti-angiogênicos, ou seja, evita que o seu corpo forme novos vasos que levam nutrientes para o câncer. Que alimentos são esses? São muitos. Por exemplo, o próprio alho, né? O chá verde, que ajuda muito, as crucíferas em geral, os cogumelos, principalmente o cogumelo reishi, salsa e a curcumina, né? Um anti-inflamatório mais poderoso que existe na natureza, que pode ajudar também no tratamento do câncer. E um ponto bastante importante para evitar o problema é você manter o seu sistema imune funcionando muito bem, ou seja, mantendo os seus soldados do sistema imune sempre fortes, ativos, para que quando surgirem, né, os tumores ou quando surgir a célula cancerosa, lembrando que todos os dias nós formamos em torno de 8 a 10 mil células cancerosas, mas quando surgem essas células cancerosas, principalmente as células do nosso sistema imune, o conhecido como natural killer, ele tem a principal função de eliminar essa célula cancerosa. E dessa forma nós evitamos a formação do tumor. E para isso é importante que o teu sistema imune esteja tinindo. E como é que você faz para que o seu sistema imune esteja sempre muito bem? Nós falamos sempre do tripé da imunidade, que é composta de microbiota intestinal em equilíbrio, os níveis ideais da vitamina D3 e também o consumo das beta-glucanas. Portanto, para que você possa manter a sua microbiota funcionando muito bem, longe da desbiose, né? Procure evitar alimentos inflamatórios, alimentos processados, ultraprocessados, que levam o desequilíbrio para a sua microbiota. E isso pode levar, né, ao enfraquecimento do seu sistema imune, porque a microbiota intestinal representa mais de 70% do seu sistema imune. Caso você tenha alguma dificuldade de manter a sua microbiota em equilíbrio, procure conhecer esse suplemento, Floranil. O segundo tripé é a vitamina D3.
Uma vitamina que na verdade é um hormônio que você pode formar com o sol. Basta tomar o sol na quantidade adequada e correta para formar os níveis ideais da vitamina D3. Ou faça a suplementação dessa vitamina D3 se os seus níveis estiverem muito baixos. E o terceiro ponto do tripé é o consumo das beta-glucanas, né, que são polissacarídeos que ficaram muito conhecidas no Brasil como os que você encontra em cogumelo do sol, por exemplo, né? Os cogumelos têm as beta-glucanas e também as leveduras, né, têm as beta-glucanas. Ambos são muito importantes. A aveia também tem beta-glucana, mas lembrando que a beta-glucana da aveia ela tem uma estrutura 1,3,1,4, que ela funciona mais no auxílio da digestão. Para auxiliar no sistema imune, a estrutura das beta-glucanas ela tem que ser 1,3, 1,6, como é o caso das leveduras e também de alguns cogumelos. Se você quiser suplementar com as beta-glucanas de uma forma concentrada, procure também conhecer esse suplemento, Beta-Glucan 250. Então você mantendo esse tripé, o seu sistema imune vai estar funcionando muito bem e principalmente quando surge o primeiro tumor ou a primeira célula, antes que ela forme o tumor, o mais importante é atacar no início do problema. Qualquer doença, quando você ataca no início do problema, você consegue resolver muito mais fácil. E isso você consegue quando o seu sistema imune está funcionando muito bem. Essas são algumas dicas para você prevenir e caso seja diagnosticado com este grave problema, você possa também ajudar na recuperação. Mais informações? Entra no site da NIL, tem vários assuntos sobre saúde que pode te ajudar. Muita saúde para você!